O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje que Jair Bolsonaro receba a visita do deputado Guilherme Derrite. O parlamentar, que foi o relator do projeto antifacção na Câmara, poderá ingressar na unidade prisional conhecida como Papudinha. De acordo com a decisão do STF, a data marcada é 25 de fevereiro, na quarta-feira da semana que vem, das 8 às 10 horas da manhã, 2 horas. Guilherme Derrite deve concorrer ao Senado nas eleições e aí fica a expectativa para a conversa entre os dois na semana que vem, a visita do ex-secretário da Segurança Pública aqui de São Paulo, Guilherme Derrite, a Jair Bolsonaro na semana que vem, na Papudinha, tema para a gente discutir aqui na Jovem Pan, para você que nos acompanha por som e por imagem. Você da rede de rádios também acompanha a programação da Jovem Pan. Estamos falando a partir de agora sobre a autorização que o Supremo deu para o ex-presidente Jair Bolsonaro receber a visita de Guilherme Derrite, ex-secretário da Segurança Pública aqui de São Paulo e deputado federal. Deixa eu começar esse giro com o Nelson Kobayashi. É mais uma decisão de praxe, o pedido que é feito. Agora é saber o que os dois vão conversar. Koba. Olha, Tiago, a visita do Guilherme Derrite ao ex-presidente Jair Bolsonaro foi solicitada pelo ex-presidente. Acredito que, primeiro, claro, a relação de amizade entre os dois capitães, né? Um das Forças Armadas, outro da Polícia Militar, dois aliados de política. O Guilherme Derrite foi deputado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um importante apoiador na campanha de 2022, em que o ex-presidente perdeu as eleições, mas o Guilherme Derrite ganhou para deputado federal e depois veio ser secretário de Segurança Pública de São Paulo. Se notabilizou durante a sua gestão na Secretaria de Segurança Pública. Os 3 anos de gestão do Guilherme Derrite em São Paulo apresentam números muito relevantes em prol da segurança, diminuição de índices de criminalidade bem consideráveis. Isso o fez ser o escolhido para disputar uma vaga no Senado e com um amplo caminho aberto pela frente. Das 2 vagas que a direita pretende ocupar, o Guilherme Derrite certamente é o primeiro. É aquele que tem o apoio do ex-presidente, tem o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era ali companheiro de gestão no estado de São Paulo, chefe de Guilherme Derrite, quando ele era o secretário, e que, portanto, vê neste ano de 2026 o caminho aberto para conseguir essa vaga no Senado. Lembrando que uma das vagas é aquela deixada pelo Major Olímpio. Então, tem também esta questão de continuar a vaga destinada a alguém da área de segurança pública, alguém que foi eleito com esta finalidade há 8 anos. Então, Guilherme Derrite certamente vai tratar disso com o ex-presidente. Além da sua amizade, vai tratar de campanha eleitoral. Ele certamente vai ouvir do presidente o que o ex-presidente pensa para a sua candidatura, a sua campanha, o que ele pensa para o Senado, porque essa é a grande preocupação da direita, para o Senado, que é, no nosso sistema republicano, a casa dos freios e contrapesos do Poder Judiciário. Então, certamente, esse será o assunto. E aí, depois disso tudo, a gente vai certamente ter a curiosidade de saber que mais eles falarão. Talvez eu apostaria que estaria na mesa de conversa entre ambos quem seria o segundo nome, porque essa é a vaga que está em aberto. É Guilherme Derrite mais quem? Do lado da direita para disputar o Senado. Recentemente, o governador Tarcísio fez uma cena de que deveria ser um nome do centro, que eu discordo frontalmente. Não deveria ser o nome do centro, deveria ser 2 nomes da direita. Deveria ser um nome da direita que tire votos da esquerda, porque a pesquisa recente também mostrou força de Fernando Haddad, Marina Silva, entre outros. E quem é da direita que pode tirar votos da esquerda? Alguém que tenha as características que tiram voto da esquerda. Vou dizer aqui algumas delas, né? Do arquétipo do voto da esquerda. Talvez alguém que seja da comunidade negra, alguém que seja nordestino, morador em São Paulo, alguém que seja evangélico das periferias, talvez uma mulher. E isso tudo indica para um nome que tem despontado ultimamente, nas últimas semanas, como sendo um nome cotado para disputar o Senado, que é da vereadora Sonaira Fernandes, vereadora de São Paulo, que foi assessora de Eduardo, secretária de Tarcísio. Conversa com todos os atores principais do campo da direita. É do PL, tem experiência no Legislativo e no Executivo, e talvez
roube votos da esquerda com essa pesquisa que a gente viu recente, apontando a esquerda subindo nas pesquisas do Senado. Não tem vida fácil, tem muitos outros interessados. Gil Diniz, Marco Feliciano, que também vai visitar o ex-presidente, alguns outros, Mário Frias, tem sido falado também, Rosana Vale, enfim, mas eu acredito que esse nome que tem apontado ultimamente, levando em consideração que rouba votos da esquerda, talvez seja o escolhido lá na frente, seria uma excelente dupla, Derrite e Sonaira, porque são complementares, são perfis diferentes na direita para as duas cadeiras do Senado. Kobayashi, daqui a pouquinho eu passo para o Dávila, mas eu queria te perguntar o seguinte: qual é o peso do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse momento, nessas consultas políticas, por exemplo? É claro que ele tem a representatividade, é claro que é um peso nesse momento, mas eu pergunto para você, será que quando começar efetivamente a campanha, ele vai continuar sendo muito consultado ou pode se perder? E aí, no caso de Flávio Bolsonaro, se efetivamente a candidatura dele sair do papel mesmo, se as eleições vão ficar mais para o candidato, agora pré-candidato, ou para o ex-presidente mesmo? A consulta sempre será feita por ele? Olha, Thiago, do ponto de vista de escolher os nomes, de fazer as indicações, de dar as bênçãos, eu acredito que seja de fato ainda a função do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele escolheu o pré-candidato à presidência, certamente ele tem poder para escolher os pré-candidatos ao Senado, aos governos, deputado federal, deputado estadual, em pontos estratégicos. Eu acredito que o ex-presidente tem ainda essa função. E até pela sua condição de preso, com uma situação degradante de saúde, isso seja até mais respeitado pelos filhos e pela esposa do que em qualquer outro momento. Se ele só tem essa função para fazer, é a função que vai ser respeitada. Ele não está podendo falar publicamente, está preso. Ele não está podendo participar de eventos públicos, está preso. Não está com acesso às redes sociais, porque está preso. O que ele pode fazer é chamar as pessoas para dizer: eu gostaria que fosse dessa forma ou daquela forma, que esse fosse o candidato ou aquele outro. Então, certamente, isso será, sim, muito respeitado, principalmente pelo filho, né? Aliás, se ele foi escolhido para ser candidato à presidência da República pelo pai, foi o ungido, nada mais justo do que esperar dele que atenda aos pedidos do pai em relação a quem o pai quer ver candidato ao Senado, ao governo, ou a que vaga seja pelo Brasil todo. Luiz Felipe Dávila, estamos falando aqui da visita de Guilherme Derrite ao ex-presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira da semana que vem, e também a questão do peso do ex-presidente nessas escolhas, nessas indicações a candidaturas ao Senado. Para você, de que forma ele vai ser usado nesse período eleitoral? Certamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro terá um peso grande na escolha dos candidatos majoritários, principalmente ao Senado Federal. O presidente da República e o PL deixam claro que capturar o Senado Federal é algo vital para a direita. Afinal de contas, é com um Senado conservador e de direita que nós podemos restabelecer os pesos e contrapesos da política que se perderam nesses últimos anos. Portanto, terá de ter voz. Agora, a montagem das chapas é preciso ser feito com muito critério e cautela. Veja aqui a situação em São Paulo. Derrite já é o candidato ao Senado indicado em uma segunda vaga. Só que as últimas pesquisas indicam que é Haddad e Marina Silva que estão à frente. Ou seja, é preciso criar chapas na qual o candidato de direita tenha o voto, vamos dizer, do centro também. E aí sim, isto ajudaria a direita conquistar as duas vagas em São Paulo. Se tiver duas pessoas com perfil muito parecido, provavelmente uma se elegerá e a esquerda vai conseguir eleger a outra vaga. Então, é preciso pensar com uma cabeça estratégica a montagem dessas chapas para que a direita possa levar as duas vagas do Senado em São Paulo e em demais estados. Agora, me parece que esta conversa
não é para ter com o deputado hoje Derrite. Acho que penso que a conversa com o deputado Derrite tem mais a ver com o PL antifacção, com medidas de segurança, do que essa costura política. Essa costura política, certamente, é uma conversa mais com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e com Flávio Bolsonaro. Este sim, candidato à presidência da República, que precisa ter candidatos fortes para ter palanques fortes nos principais colégios eleitorais do país. O Kobayashi, para você, já que estamos falando sobre o Senado, né, o que vai ser primordial na busca por essas 2 vagas aqui em São Paulo, mas eu já coloco também aqui nessa discussão a possibilidade de nomes como o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e até Simone Tebet, por São Paulo, entrarem nessa disputa aqui. Isso fortalece, nesse caso, a esquerda, dá mais nomes, mais alternativas, ou isso vai embolar e não necessariamente tem um resultado? Isso pode fazer uma vaga para a direita e outra vaga para a esquerda? Olha, Tiago, a gente lembra que em São Paulo, geralmente a gente tem uma vaga para a esquerda. A gente viu isso acontecendo com o senador Eduardo Suplicy por algumas vezes, depois a senadora Marta Suplicy, quando isso aconteceu. A Mara Gabrilli foi uma candidata de centro nas últimas eleições, que junto com o Major Olímpio conseguiu alcançar o Senado, né? Está deixando agora o Senado, parece que vai se candidatar a deputada estadual. A questão é a seguinte, Thiago, a situação do PT não está fácil para o Senado, apesar dos números da última pesquisa, que apontam Haddad e Marina como sendo ali bem colocados. Por quê? Porque, primeiro, o Haddad é um candidato que não quer se candidatar. Ele está sendo praticamente coagido a se candidatar. A gente viu cobranças públicas da ex-presidente do PT, ministra das Relações Institucionais, ao Fernando Haddad. Aliás, com quem ela teve alguns embates, né? É a ala econômica, a ala política do PT que não teve harmonia durante essa gestão do presidente Lula. Mas ela disse que ele tem que vestir a camisa, que todos têm que vestir a camisa, nesse momento precisam atender ao chamado do presidente. O ministro Fernando Haddad não quer. Então, se ele for candidato, vai ser um candidato a contragosto. E não tem nada mais cansado do que alguém fazer uma campanha que não quer fazer. Então, tem esse ponto para a gente considerar. A lembrar que ele também vem de algumas derrotas, né? 3 derrotas, especificamente. A governador que perdeu para o Tarcísio, a presidente que perdeu para o Bolsonaro e a prefeito que perdeu no primeiro turno para o João Dória. E ele com a máquina na mão. Então, talvez esteja aí com essa, até por isso, cansado de disputar eleições. A Simone Tebet só viria a disputar no estado de São Paulo porque está sem clima no Mato Grosso do Sul. Não está com clima lá. Ela foi vaiada na cidade dela, lá em Três Lagoas, em um evento público. Ou seja, ela vai ter muita dificuldade lá e por isso é que estão tentando trazer ela para cá, para o estado de São Paulo. E como é que alguém que é de fora do estado vai ser candidato aqui com boas chances? É muito difícil. Tirando o governador Tarcísio, que veio pelas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro, é muito difícil que isso se repita com outras pessoas, principalmente com a situação da Simone Tebet. A mesma situação se aplica à Marina Silva. Essa com alguma facilidade, alguma chance maior em relação a Simone, porque ela é um nome nacional, né? A Marina Silva foi candidata à presidência da República em 2014, não só em 2014, mas em 2014 quase indo para o segundo turno, claro que muito pelos motivos de comoção pública, pela morte de Eduardo Campos, de quem ela era vice até então, na chapa, ela tem essa condição talvez de se sobressair, mas ela já foi senadora pelo estado do Acre, ela tem a sua realidade em outros locais. Vai ser muito difícil ela fazer campanha ao Senado aqui falando da situação de Chico Mendes, das pessoas que enfim, da realidade de vida dela. Não cola com a realidade que se espera para o estado de São Paulo, que é o setor mais produtivo, o estado mais produtivo do Brasil, a capital da economia brasileira. Então, a gente vai ter essa dificuldade. Por isso é que, na direita, se o grupo da direita não se organizar, vai perder com condições de ganhar. Vai perder para esses nomes aí com condições de ganhar. Por isso é que eu apostaria em Derrite mais Sonaira, que são complementares, são perfis totalmente diferentes. Um é capitão da Polícia Militar, pauta de segurança pública, a outra é mulher negra nordestina, evangélica da periferia. Então, assim, tem que pensar qual é o método, a estratégia que tira votos da esquerda.
não vejo nenhum nome de centro, por exemplo, que pudesse alçar essa vitória em uma eleição polarizada como a que nós teremos neste ano.